Olá, crianças do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 7. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Olhem lá! Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno, uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Antes de eu dar aqueles minutinhos para vocês separarem os materiais, vocês já cumpriram todos os nossos combinados? Higienizaram as mãos, organizaram o ambiente em que vocês vão estudar? Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo pronto aí, crianças? Tudo certinho? Então, nós vamos começar a nossa aula. Mas, para que nós possamos conversar, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior? Então, olhem lá. Na aula anterior, nós identificamos os elementos que compõem o mapa. Entendemos um pouquinho de cada um deles, né? Vocês lembram quais eram os elementos? Nós temos 5 elementos: o título, a orientação, a escala, a fonte e a legenda, que é o que nós já estamos conversando bastante sobre isso, né? E nós vimos que todos esses elementos, eles facilitam para que possamos entender, né, o assunto do mapa, que possamos ler, né, e interpretar esse mapa. Tudo certinho, crianças? E hoje, qual será o nosso assunto? Então vejam lá. Na aula 7, nós vamos conversar sobre as representações da superfície terrestre. Então eu vou dar um tempinho para vocês colocarem o número da nossa aula, a data de hoje e o nosso tema. Tudo certinho aí, crianças? Então vejam lá. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre os mapas. Os mapas são as representações da superfície da Terra, né? Nós utilizamos os mapas para localizar informações sobre diferentes lugares, descrever informações sobre o espaço em que vivemos e calcular distâncias. Aí eu tenho uma questão para vocês, crianças. Mas você sabe como eles são produzidos? Como será, crianças, que um mapa
é confeccionado. Então, vou dar um tempinho aí para vocês, né, levantarem hipóteses, né, como que vocês acham que os mapas são confeccionados. E você registra no seu caderno, né, qual é a sua ideia, né, como você pensa sobre isso.
certinho aí, crianças? Então, vamos ver se vocês acertaram, né? Se a hipótese de vocês está correta, né? Para isso, eu trouxe uma história. Vamos acompanhar? Olha lá. Vamos conhecer a Ede. Ela vai nos contar um pouco mais sobre a produção dos mapas. Olhem que bacana a nossa personagem, a Ede. Olha que bonitinha. Olá! Eu sou a Ede, a mascote de uma empresa de aerofotogrametria de Curitiba. Aerofotogrametria significa fotografias aéreas. Uma aeronave equipada com câmeras fotográficas métricas vai tirando fotos do espaço que quer mapear. Vocês imaginavam isso, crianças? Nessa empresa, trabalhamos fazendo mapas. Mas antes de mostrar como os mapas são feitos, hoje em dia, vamos conhecer um pouquinho da evolução dos mapas. Os mapas servem para localizar informações na superfície espacial. Eles são confeccionados desde os tempos pré-históricos, antes mesmo da invenção da escrita. Como o homem primitivo andava muito em busca de alimentos e segurança, ele começou a descrever os caminhos da caça por meio de desenhos. Os mapas em madeira, esculpidos pelos esquimós com pontas de facas, formam verdadeiros entalhamentos artísticos que representavam o relevo de forma simples. Vejam a imagem, né? Os astecas também viveram em constantes deslocamentos, até se fixarem na antiplanície mexicana. Vejam como destacavam as alturas em suas representações. Crianças, observem na imagem, né, que a gente tem ali uma figura com relevo. Vocês conseguem perceber isso? Os astecas também utilizavam, né, de elementos da natureza para a confecção, né, dos seus mapas. Eles também utilizavam, crianças, símbolos, né, para a utilização, né, e facilitação de entender o seu mapa, né. Há muito tempo atrás, os povos sumérios fizeram o mapa mais antigo do mundo. Ele é uma placa de barro cozido com inscrições cuneiformes. Olhem que interessante, hein, crianças? Nessa imagem, nós temos o mapa mundi babilônico. Será que é parecido com o mapa mundi que nós conhecemos? Devido às enchentes do rio Nilo, que cobriam os limites dos campos, os egípcios também anotavam as terras que alagavam em cartas geográficas. Olha o personagem dizendo: grande parte do nosso sistema cartográfico contemporâneo tem sua origem nos achados das escolas jônica, ateniense e alexandrina. Gregos, romanos e tantos outros povos contribuíram para tornar as representações na superfície terrestre cada vez mais parecido com a realidade. Vejam na primeira imagem, crianças, de Ptolomeu. Ele está representando a Terra dentro de um círculo, isso há muito tempo atrás. Será que não se parece com alguma coisa que nós já conhecemos, né? Com o que nós temos hoje na atualidade? Com o passar do tempo, os mapas se tornaram valiosos para as navegações e conquista de novas terras. Na Idade Moderna, as grandes navegações permitiram a descoberta de novas terras. Mapas e rotas eram criados,
além de pitorescas descrições das terras, né, encontradas. No exemplo acima, nós temos a representação da costa brasileira. Atualmente, o avanço da fotografia aérea e das imagens de satélite tornam os mapas cada vez mais precisos. Aqui a aerofotogrametria, né, a captura de imagens por foto, e também nós temos a captura de imagens por satélite. Desde então, agora o trabalho envolve imagens digitais, computadores e outros equipamentos. Antigamente, os mapas eram feitos à mão. Hoje em dia, os cartógrafos utilizam os computadores, fotografias aéreas e as imagens de satélites na elaboração de mapas mais precisos e com detalhes que se aproximam cada vez mais da realidade. Quanta história e informação por trás desse mapa, não é, hein, crianças? Vocês imaginavam que para a confecção de um mapa precisava, né? Precisa de tudo isso? E como era, né, a evolução, como que os mapas eram confeccionados antigamente, né? É muito interessante a gente saber de tudo isso. E hoje em dia, os satélites nos possibilitam ver imagens lindas do nosso planeta. Eu trouxe para vocês, né, uma imagem de satélite para a gente analisar, né? Então, vamos ver a nossa imagem? Tudo certinho aí, crianças? Interessante, né, esse vídeo, a gente conseguir analisar, né, como se nós estivéssemos no espaço e estivéssemos vendo o nosso planeta Terra. Vocês conseguiram localizar ali o continente americano? Quem conseguiu? Ah, eu aposto que sim, hein? Né? E vocês conseguiram diferenciar o que era oceanos, o que era terra? O que vocês acharam? E vocês sabem, crianças, olhem lá, você sabe qual foi a primeira frase pronunciada por um ser humano no espaço quando ele viu o planeta Terra? Vocês conseguem imaginar o que a pessoa falou? Olha lá, a Terra é azul. Quem falou essa frase foi o astronauta russo Yuri Gagarin, em 1961, a bordo da nave Vostok. Você concorda, criança, que a Terra é azul? O que vocês acham? Então, eu tenho uma questão aqui para vocês. Olha lá. O que significa dizer que a Terra é azul? Se vocês acham que a alternativa 1 ela tem uma grande extensão coberta por água, vocês escrevem essa frase no caderno de vocês. Se vocês acham que ela é formada por uma grande porção de terra, vocês escrevem essa frase no caderno de vocês. Então, eu vou dar um tempinho para vocês escreverem qual é a frase correta.
Tudo certinho aí, crianças? Então, se vocês anotar que ela tem uma grande extensão coberta por água, vocês estão de parabéns. É isso mesmo, muito bem. E agora eu tenho o que é o que é. Vamos ver se vocês vão acertar. Objeto arredondado com terras e mares usado para representar o planeta em que vivemos.
agora, crianças, qual é esse objeto? Tempinho para vocês marcarem aí no caderno de vocês. Tudo certinho aí, crianças? Então vamos ver se vocês acertaram. Se você disse que é o globo terrestre, você está de parabéns. Olhem lá, o globo terrestre é uma representação em escala reduzida do planeta Terra. Ele tem o formato esférico e nele observamos os oceanos, lagos, continentes e ilhas. E agora, crianças, nós vamos para a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Desenhe o globo terrestre, use cores para diferenciar os oceanos, os rios, os lagos da superfície terrestre, que é o continente e as ilhas. Então, crianças, vocês vão fazer o desenho do jeitinho de vocês, tá? Do jeito que vocês sabem, do jeito que vocês conseguirem, e eu sei que vocês vão caprichar e fazer aí desenhos lindos.
tudo certinho aí, crianças, com o desenho de vocês? E aí eu pergunto, crianças, se nós estamos fazendo a representação do planeta Terra, né? Utilizando o globo terrestre, como será que eu faço uma planificação do planeta Terra? Vocês sabem? Então, crianças, eu trouxe aqui uma representação, né, do globo terrestre. Eu utilizei uma bolinha de piscina de bolinhas, né, e fiz a impressão do planeta Terra planificado, né? Então, é como se nós transformássemos o planeta Terra em alguns gomos que, juntando eles, ele ficaria todo redondinho, claro, né? A gente organiza e nós temos a planificação do planeta Terra. Vejam no nosso slide. Você sabe como a Terra é representada numa superfície plana com uma folha de papel? Olha lá o que a professora Fran mostrou para vocês. Planisfério ou mapa mundi? São mapas que representam toda a superfície da Terra. Representar a Terra em um planisfério é como se a superfície curva do planeta fosse projetada na superfície plana de uma folha de papel. Olhem a imagem, né, que a professora Fran trouxe do mapa mundi. Em algumas literaturas, em alguns livros, vocês vão encontrar como planisfério do nosso planeta. E, crianças, nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje. Então, hoje nós aprendemos sobre a evolução na produção dos mapas e o globo e o planisfério como representação de toda a superfície terrestre. Agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!